Bom dia, crianças, mais uma vez, né? Vamos agora para a nossa aula de história. Você já assistiu a sua aula de português, já fez suas atividades. Agora, você vai ver a sua aula de história. Na semana passada, eu enviei no portal para vocês, pedindo que vocês fizessem a leitura do livro da página 32 até a página 36. Né? Nós estamos, e deixei lá também duas perguntas que era para você responder no seu caderno de história, tá? Nós estamos vendo como se forma um povo, né? De colônia a nação. Nós sabemos que o Brasil, durante um longo tempo, ele foi dominado pelos portugueses, né? E essa fase que o Brasil ficou lá dominado pelos portugueses, ela foi chamada de período colonial. Por quê? O Brasil era colônia de Portugal, né? Não era um país independente. Ele pertencia a Portugal. Quem mandava no Brasil era Portugal, tá? Até acontecer a independência do Brasil, certo? Vamos lá. Vamos aqui, ó. Vamos ver um pouco sobre a formação do Brasil. Vamos lá. O povo brasileiro. Então, a formação da nação brasileira não foi simples, né? Para chegar onde nós chegamos hoje, teve todo um processo, né? Aconteceram vários episódios, aconteceram muitas coisas. E elementos como a língua, costumes, tradições e passado histórico, por si só, não garantem a formação de uma nação, correto? Então, envolve muitos acontecimentos, né? E nós tivemos nesse período colonial o período que o Brasil foi chamado de Brasil Colônia, certo? Então, o Brasil Colônia, na história do Brasil, é a época que compreende o período de 1530 a 1822. Esse período começou quando o governo português enviou ao Brasil a primeira expedição colonizadora, chefiada por Martim Afonso de Souza, né? Aqui nesse período, os portugueses já tinham encontrado as terras brasileiras, eles já tinham feito amizade com os índios, né? Já tinham aqui dominado as terras brasileiras. Mas Portugal resolveu fazer o quê? Não, aquelas terras são nossas, né? Nós temos que colonizar aquelas terras. Então, eles mandaram a primeira expedição colonizadora para colonizar as terras brasileiras, tá? Foi no período, né, colonial que surgiram as primeiras vilas e cidades no Brasil. Poucas pessoas nesse período tinham o direito de participar da vida política. Os índios, os negros escravizados, as mulheres, pequenos e médios comerciantes eram excluídos, eles não participavam. Somente a elite tinha o direito de participar da vida política. Elite era quem? Quem tinha dinheiro, né? Senhores de engenho, os donos das fazendas, né? Os comerciantes, né? Que tinham um grande poder aquisitivo. Esses, sim, participavam da vida política no período colonial. Nós tivemos também a vinda da família real para o Brasil. A vinda da família real portuguesa para o Brasil ocorreu em 28 de novembro de 1807 e a comitiva aportou no Brasil em 22 de janeiro de 1808. O refúgio no Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João, né? O príncipe regente da onde? De Portugal. Para garantir que Portugal continuasse independente quando foi ameaçado de invasão por Napoleão Bonaparte. Então, Portugal tinha sido ameaçado de ser invadido pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Então, Dom João resolveu vir para o Brasil, né? Ele veio se refugiar aqui no Brasil. Aí ele trouxe junto com ele toda a família dele, né? Para garantir o êxito da transferência, o Reino de Portugal teve o apoio da Inglaterra, tá? Que também auxiliou na expulsão das tropas de Napoleão. Tá? Então, a Inglaterra aqui, nesse período aqui, ela ajudou Portugal,
né? Ajudou a Portugal a vir aqui para o Brasil e ajudou Portugal o quê? A expulsar as tropas de Napoleão lá de Portugal. Nós tivemos também, nesse período do Brasil colônia, a independência do Brasil. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado, às margens do rio Ipiranga. No dia 7 de setembro de 1822. Com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia, com a coroação de Dom Pedro I. Né? Então, aqui, vou passar um videozinho para vocês, daqui a pouquinho, vocês vão ver como que aconteceu aqui esse processo da independência do Brasil. Né? O Brasil deixar de ser colônia, né? E tornar-se um país, passou a ser uma monarquia. Tá? Então, deixou de ser colônia e passou a ser monarquia. Tá bom? Então, vamos lá. Você vai assistir o vídeo agora. Eu vou passar para vocês. Só um minutinho. Vou passar agora um videozinho. Você vai assistir o vídeo. E depois nós continuamos. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui para vocês ouvirem. Senão vocês não vão conseguir ouvir, né? O som. Vou colocar aqui de tela cheia. Vamos lá. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estamos exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822.
quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro. Então, crianças, nós vamos continuar aqui com a nossa aula. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Tirar esse som aqui. Peraí, já volto. Peraí. Pronto, voltei. Voltei. Tirei lá. Então, vamos lá. Então, o vídeo aí que nós assistimos, né? Ele fala sobre a independência do Brasil, né? O Brasil deixou de ser colônia de Portugal e passou a ser uma monarquia, certo? Então, você já leu as páginas do livro, da página 34 até a página 36. Você vai continuar fazendo a leitura, tá? Você vai ler a página 37, a página 38 e vai fazer as atividades da página 39 até a página 41, tá bom? Dúvidas, registra as dúvidas, tá? Passa para a escola, que a Rafaela vai passar para mim e eu vou tirar as dúvidas de vocês, tá? Vou gravar uma aula tirando as dúvidas. Então, não esqueçam disso. Então, faça as suas atividades, tenha um bom dia, que Deus te abençoe, né? Fique com Deus e que Deus esteja guardando você e toda a sua família, tá bom? Um beijo no seu coração. Eu te amo muito, viu? Fique com Deus.